Todos nós sabemos que a educação e responsabilidade ambiental são muito importantes para todos. Porém, muitas pessoas se esquecem que também é necessário que o consumo seja racional. Para entendermos melhor este assunto, recebemos hoje Vinícius Saraceni, CEO do Movimento Circular. Olá! No programa de hoje, vou conversar com Vinícius Saraceni, CEO do Movimento Circular. Ele irá falar sobre economia circular e o consumo responsável. Olá, Vinícius, tudo bom com você? Olá, Renata, bom dia, tudo jóia? Obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje para tratar de um tema tão urgente, né, e tão presente ao mesmo tempo. Com certeza. E, Vinícius, antes da gente entrar nesse tema, me fala um pouquinho aí sobre a sua formação e sua experiência profissional. Bom, eu atuo já pela Atina Educação, que é coordenadora do Movimento Circular, há mais de 15 anos, né, desenhando e apoiando a implementação de políticas públicas de educação. As estratégias que a gente desenvolve já foram levadas para mais de 1 milhão de crianças e também milhares de professores em escolas públicas do Brasil. E né, a minha trajetória vem muito vinculada em gestão de projetos, né, estudei arquitetura, enfim, eu tenho uma formação diversa e que me apoia na realização e no pensar de propostas cada vez mais urgentes, né, essa multidisciplinaridade cada vez mais urgente para que a gente possa pensar em soluções de problemas complexos como os da atualidade. Ah, bacana. E, Vinícius, né, vamos começando assim a atualizar todo mundo. O que é o movimento circular que tanto se fala, né? Então, o que seria esse movimento? O movimento circular, Renata, ele nasceu para acelerar a transição para a economia circular, né? Hoje nós vivemos num mundo ainda majoritariamente linear, onde, né, para que a audiência compreenda de forma bastante simples, né, a gente vem há milhares de anos, né, desde a nossa existência aqui, extraindo, produzindo, consumindo e descartando. Diferente da natureza, onde temos um ciclo fechado, como o ciclo da água. A água no planeta é a mesma, ela está em um ciclo fechado, passando por diversos usos e fases. A natureza da mesma forma, né? Você anda numa trilha, numa floresta, não existe depósitos de lixo. Existem folhas no máximo em decomposição, uma árvore que caiu, mas tudo ali é recurso para um animal, né, um pequeno ser vivo que está utilizando para se alimentar, para poder equilibrar o ecossistema, está virando nutriente para a terra, até a todos aqueles componentes que faziam parte de uma árvore voltarem a ser outra coisa, ou potencialmente uma outra árvore, de uma outra espécie, etc. E essa árvore alimentar o animal, esse animal cresce, morre, se decompõe, vira outra coisa. Enfim, a natureza é um ciclo fechado. E o homem prosperou num ciclo linear. Ele não se preocupou muito com o que, de um tempo para cá, por meio da tecnologia, nós começamos a produzir, que são materiais feitos pelo homem que não têm uma fácil decomposição. Ele não volta de forma tão simples para o planeta. Então, o que está se propondo é realmente que a gente comece a pensar num ciclo fechado, numa economia circular. E essa pauta é uma pauta de toda a sociedade, ela exige um engajamento né, de governos, ela exige uma política pública específica, ela exige né, um engajamento da indústria, exige um engajamento da sociedade. Nós, como consumidores, temos um papel muito relevante na tomada de decisão, o que comprar, o que não comprar, o que deixar de comprar, o que eu posso reutilizar, tanto que a economia circular tem os chamados 7 R's, né, que é o repensar, né, numa tomada de decisão de consumo, reutilizar, recuperar, né, reparar, arrumar, enfim, tem vários R's que ajudam a fomentar o pensamento circular. E o movimento é uma iniciativa que nasceu exatamente para acelerar essa conversa com todos esses públicos, né? Inclusive apoiando também projetos que estão propondo aí soluções de circularidade.
Então, Renata, o movimento ele é uma iniciativa hoje latino-americana, já nós surgimos no meio da pandemia, no começo da pandemia, e estamos levando a pauta da circularidade por meio da educação, por meio de conteúdos para falar sobre o tema, por meio de cursos, né, online gratuitos. Vai ficar, inclusive, a dica aqui para o público para acessar a Circular Academy, né, por meio do site do Movimento Circular, um curso gratuito, com certificação, elaborado por especialistas da USP, e que pode apoiar todos a entenderem melhor. Temos aí também desafios para escolas públicas e privadas, a gente tem levado essa conversa para os jovens, para os professores, formação de professores, temos levado também espaço para palestras, participando de eventos, como a Virada Sustentável em São Paulo, estamos agora nos preparando como parceiros estratégicos para participar do primeiro Fórum Nordeste de Economia Circular, que vai ocorrer no final de novembro em Salvador. Enfim, é uma iniciativa que tem diversas estratégias, diversas formas de levar conhecimento, de fomentar a educação para a economia circular, para que todos nós possamos entender qual é o nosso papel nessa história, né, e juntos possamos acelerar a transição para um mundo onde tudo se transforma, né, e que nada mais vire lixo. Uhum. Não, muito bacana aí o que você trouxe da questão dos ciclos, né? Porque o planeta ele vive em ciclos. A gente que não traz isso, a gente não faz essa ligação, a gente não para pensar no dia a dia, né? Você falou aí do Exato. ciclo da água, mas o planeta realmente ele é um ciclo fechado. E o homem veio, com o passar da evolução, a alterar, a interferir nesses ciclos. Então, realmente é muito importante pensar dessa forma, né? E os 7 R's que você mencionou são essenciais, inclusive fazem parte aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente sabe Exatamente. Que é muito difícil implementá-los, talvez aí pelo histórico, né? Pela falta de, muitas vezes, de conhecimento. Tem a questão da consciência, mas também tem a falta de conhecimento das pessoas em como realmente aí, né, tá tentando reutilizar, reaproveitar, reciclar, para só no final, se realmente eu não tiver o que fazer com aquele resíduo, eu sim descartar, né? Mas eu acho que o próprio modelo de sociedade que a gente vive, até hoje, ele nunca contribuiu para esse processo. E hoje a gente está tendo a oportunidade, acho que, de repensar, né, Vinícius? Acho que trazer essa discussão realmente ela é muito importante. E fica a questão aqui para você, né? Como que a gente faz essa transição de uma economia linear, esse modelo aí de capitalismo, né, que a gente vive hoje, para o que propõe, né, essa questão aí do movimento circular com todos esses 7 R's, né? Como que a gente faz isso? Como a gente fomenta isso nas pessoas? Bom, super perfeita a pergunta, ela é ótima, e aproveito para resgatar um pouco da trajetória, como eu comentei, né, ligada à educação para a sustentabilidade. A gente vem falando sobre esse tema há mais de 15 anos, desenvolvendo conteúdos, materiais. E, Renato, eu confesso que, né, quando nós fomos impactados pela primeira vez com a agenda da economia circular, o que ela propunha, que, no fundo, ela está articulando diversos princípios que já existem desde a década de 60, né, que é né, o primeiro pensamento que teve de como a indústria poderia ter uma abordagem ecologicamente mais correta, né? Começou nos Estados Unidos com os primeiros pensadores sobre o tema, e que depois derivou da agenda para a sustentabilidade, né? E agora a gente está na economia circular, que articula como que todos os atores devem se conectar para que a gente possa realmente caminhar para um futuro mais sustentável. Então, a economia circular é uma forma de endereçar os desafios de sustentabilidade. E o que ela traz de inovador e que me motiva muito a levar essa pauta adiante com cada vez mais força, o movimento vem crescendo e acolhendo cada vez mais parceiros para falar sobre o tema, é realmente que a economia circular é uma agenda propositiva, ela é uma grande agenda de oportunidades.
ela gera oportunidades. Quando a gente faz uma transição, quando a gente pensa na economia circular, nós estamos falando de uma agenda de oportunidades econômicas, sociais e ambientais. Vou dar exemplo. Econômicas. Quando a gente fala de uma economia circular, a gente está falando que hoje tudo que é lixo, na verdade, é recurso. Só que o homem ainda não parou para pensar o que fazer com aquilo. Então, quando a gente começa a olhar para aquilo como recurso, é imaginar que é dinheiro sendo jogado fora. Né? Há um relatório acho que é do Banco Mundial, eu vou confirmar aqui a fonte, né? Acho que é do WRI, inclusive, ele traz que mais de 450 bilhões de dólares são jogados fora por lixo em roupa, que teria uso ainda no segundo uso, anualmente. As pessoas jogam fora 450 bilhões de dólares em roupas que teriam uso ainda, elas estão em condições de uso. Um item, só para ter uma noção. Então, você está falando que está sendo jogado fora 450 bilhões de dólares. Ali tem material, tem matéria-prima. Muitas vezes a gente está falando da indústria da moda, é difícil de reciclar roupa, tá? É um desafio que a gente vem se conectando agora com o primeiro parceiro que se conectou ao movimento circular, que é a Cotton Move, especializada exatamente em pegar roupas que são com fibras possíveis de serem recicladas, como algodão. Eles desmontam essa roupa, eles geram uma nova fibra, colocam num carretel e é feita uma nova roupa com aquele material. Né? Então, tá aí, é uma empresa, uma startup que está surgindo, gerando empregos, criando oportunidades e ajudando a endereçar um desafio de circularidade. Aquela roupa iria para o lixo. Hoje ela está gerando uma outra roupa e, nesse caminho, novos empregos são gerados, né? Novos produtos estão sendo gerados. Então, economicamente, a gente está gerando riqueza com algo que está indo para o lixo. Essa roupa está deixando de ir para um aterro sanitário que está em fase de esgotamento, cada vez mais longe. Né? Em São Paulo, o lixo, se uma calça jeans fosse jogada fora, num lixo comum, essa calça seria levada por 55 quilômetros até Caieiras para ser depositada num aterro sanitário, que vai chegar no momento que vai ter o seu esgotamento. Ele está emitindo metano na decomposição, está gerando uma série de impactos também. Então, deixar de uma calça ir para o aterro, eu estou fazendo com que aquele algodão continue a vida dele até o momento que não seja mais possível reaproveitá-lo. Até que alguma outra empresa nasça para saber o que fazer com aquele algodão, que não tem mais o ciclo de vida. Então, dando exemplo esse da roupa, a gente está gerando oportunidade, está deixando de impactar o ambiente, né? Então, ambiental, social e econômico. Então, né, já falei de geração de emprego, ambiental resíduo e está gerando riqueza. Então, ou seja, num item, numa calça jeans, que uma startup desenvolveu o conceito de reciclar, eu já enderecei 3 desafios para um item que estava indo para o lixo. Agora, imagina isso sendo fomentado em diversos setores, em energia, em embalagem, em novas resinas, né? Em todos os setores da economia. A gente está falando de oportunidade, e as empresas estão atentas. Tudo que antes elas jogavam fora, hoje ela está vendendo, porque já existe demanda para aquele insumo, né? Então, está gerando muita oportunidade. A indústria mesmo, que antes tinha que pagar para retirar lixo, que não é lixo, na verdade é um recurso, hoje está conseguindo ter renda também das aparas industriais, como são chamadas. Né? Hoje, nos condomínios, está tendo uma grande corrida pelos resíduos recicláveis. Né? Uma lata de alumínio não para em lugar nenhum, você não vê lata de alumínio encostada, é um outro exemplo. O Brasil é um case, muito mais pela nossa questão social, de reciclagem de alumínio. Tem ali, né? O Brasil hoje recicla quase 100% das latas de alumínio. A gente estava conversando com um parceiro que, né, na virada sustentável, o Brasil tem aí o relatório, foi publicado, o Brasil recicla 100% das latas de alumínio. Então, embaixo desses números, tem oportunidades. E a economia circular tem sido muito adotada porque ela é uma energia, ela é uma energia, mas ela é uma agenda de oportunidades para a indústria, para startups, para as pessoas. Né? O Brasil hoje tem 1 milhão de pessoas que vivem de coleta de lixo, de resíduo. Né? O público que está em volta dos catadores, eles estão nas ruas coletando. Ah, mas isso é oportunidade? Não, ainda não é. Isso, na verdade, é uma necessidade. Ele não tinha mais oportunidade, ele está na rua. Só que está tendo um grande movimento também de valorização desse trabalho, que está sendo pensado, inclusive, de que eles são agentes ambientais. Então, vai começar a ser sendo pensado instrumentos de pagamento de serviços ambientais
para quem está na rua fazendo esse serviço. Ele passa a ter um outro posicionamento. E isso está vindo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, está sendo desenhado no projeto de lei da Política Nacional de Economia Circular, que vai fomentar muito todo esse setor. Tem o ProRecicle, um programa que foi desenhado agora também para poder apoiar as cooperativas de catadores para se desenvolverem e terem mais geração de emprego e renda. Enfim, eu estou dando poucos exemplos, mas acho que deixa bastante claro que é uma agenda de oportunidades. Ela não é restritiva, como antes era um pouco a agenda da sustentabilidade. Não faça isso, não pode aquilo. Não. Ela tem um outro viés de olhar que está ampliando as oportunidades para o mundo. Não, perfeito. E, Vinícius, você trouxe, assim, muitas coisas interessantes. E, para mim, assim, o que mais chama a atenção é realmente isso, da gente deixar de ver o resíduo como um resíduo, mas sim como um produto ainda com benefício econômico. Eu acho que essa mudança de mentalidade a gente realmente precisa ter na sociedade como um todo. E isso é essencial para a indústria, né, até passar a incorporar, eventualmente, esse material que seria um resíduo dentro do seu processo produtivo. Eu acho que realmente é a mudança da mentalidade, de ver oportunidade no resíduo e não simplesmente encará-lo como algo sem utilidade, né? Então, realmente aí foram conceitos muito bacanas que você trouxe. E eu queria, assim, até para a gente poder entender mais, né, qual que é o impacto financeiro da migração da sociedade, né, da economia que a gente tem hoje, para essa economia circular? Bom, esse mesmo relatório do WRI, ele traz um número que é chocante, né? Existe na mesa hoje, vamos chamar assim, uma oportunidade na transição de 4,5 trilhões de dólares. Seria o PIB de alguns bons países juntos, né, 2 Brasis praticamente, de oportunidades globais que têm hoje na mesa mapeadas na transição, ou seja, existem oportunidades na mesa na transição da ordem de 4,5 trilhões de dólares, né? Então, de fato, é uma agenda gigante de oportunidade. Onde a gente olha hoje com a lente da economia circular, você vê oportunidade de geração de novos produtos, novos serviços, aprimoramento de processos, né, transformando o que ontem era lixo, né, em oportunidade. Não, perfeito. Então, assim, realmente é um mercado aí muito promissor, falando financeiramente, né? E, Vinícius, eu não sei, assim, o seu ponto de vista, mas queria que você compartilhasse com a gente. Você acredita ser possível a gente construir uma sociedade sem desperdício, né? Porque a gente vive hoje em uma sociedade extremamente consumista. Então, seria possível conscientizar a população a deixar de consumir o que não é necessário? É possível atingir esse objetivo sem quebrar a economia? Tem até uma frase aí de um pensador que fala que a gente, muitas vezes, consome, né, o que não é necessário para impressionar pessoas que a gente não conhece. Então, faz parte aí um pouco da nossa sociedade, né, de uma sociedade aí capitalista. Você acha que seria possível a gente quebrar essa lógica do capital? Bom, Renata, essa sua pergunta é ótima e ela, de fato, apresenta um dos principais desafios que a gente tem hoje, né? Ou seja, por um lado, a gente buscando resolver a questão das externalidades, né? O que fazer depois que usou e está jogando fora. Uma embalagem, por exemplo, a gente está sempre comprando hoje pela internet, chegam caixas e caixas de embalagens de equipamentos que muitas vezes você vai usar muito pouco, né? Se eu comprar uma furadeira para fazer um furo e pendurar uma prateleira na sua casa, essa furadeira, segundo, né, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em média, uma furadeira doméstica, ela tem uso dos 18 minutos durante todo o ciclo de vida dela, né? Pô, será que todas as casas precisam ter uma furadeira? Será que nos condomínios não poderia ter uma pequena oficina onde o condômino desce, pega uma furadeira, uma chave de fenda?
Ou seja, pode ser criados novos negócios também, mesmo diante de, né, de desafios de consumo. Agora, a gente tem várias indústrias que não existem respostas fáceis para a sua pergunta, né? A indústria da moda, aproveitando que a gente está nela, é uma delas, né? As roupas são cada vez as modas são mais rápidas. Antes eram 3 estações, antes era outono, primavera, eram as 4 estações. Agora tem coleções, né? Essas plataformas de venda de roupa, eles têm 2.500 novos itens por dia. É um estímulo muito grande, né? A roupa que você comprou ontem, quando você vai olhar, já não está na vitrine, já tem uma coisa nova, te dá uma sensação, né, de obsolescência. E essa roupa, muitas vezes, você vai usar 1, 2 vezes, já vai ser descartada, porque a qualidade é baixa. Então, ou seja, tem que ter um movimento, e já existem movimentos, só que eu acho que ele ainda está numa camada ainda muito superficial, de comprar coisas feitas para durar, coisas boas, roupas que você vai comprar e que você vai usar muitas vezes. Ela não tem tantos detalhes da última moda, mas são roupas clássicas, roupas feitas para durar, um sapato feito para durar, um tênis feito para durar, né? Existem marcas que estão aproveitando esta oportunidade e se posicionando, né, nesse novo contexto. Então, eu enxergo também aí uma oportunidade de posicionamento para marcas. Existem marcas de cosméticos que estão nesse lugar, marcas de material de limpeza que estão nascendo exatamente utilizando produtos concentrados, onde você, em vez de comprar uma embalagem de 5 litros, você compra de 200 ml e mistura com a água em casa, você diminui a embalagem, ou seja, você realmente vai comprar só o produto, não vai precisar ficar comprando embalagem toda vez que você quer o produto. Essa embalagem não vai precisar ser descartada, você vai poder reutilizar a embalagem. No supermercado, recentemente eu vi um produto de limpeza, uma amaciante, que veio uma embalagem muito resistente, boa, de altíssima qualidade, feita de plástico, que é um material incrível, que dura muitos anos, e tinha um concentrado do lado, ou seja, na próxima vez você compra só o concentrado, dilui e aquela embalagem você vai utilizar mais vezes. Você está você vai continuar mantendo sua casa limpa sem gerar o impacto de pós-consumo dessa embalagem, não é? Então, existem soluções diversas, não existe uma bala de prata. Cada contexto, cada empresa, cada país está buscando soluções de gerenciamento, especialmente de externalidade. E agora, por exemplo, na França, todos os produtos que são mais bem duráveis, né, linha branca, geladeira, fogão e etc., eles têm que já vir com um selo sobre reparabilidade, o quanto que você vai conseguir reparar aquele equipamento se ele quebrar. Então, né, hoje tem isso, um liquidificador quebrou, para arrumar custa tanto, mais o frete, você fala, é mais barato eu comprar um novo, joga esse fora. Não, os produtos têm que ser feitos para serem reparados, né? É como era antigamente, né? A geladeira, a avó passava para a filha porque era uma geladeira feita para durar. Hoje, o contexto está um pouco diferente. Tem marcas, inclusive, que estão aproveitando e se reposicionando. Olha, o nosso equipamento, ele é feito para durar, tem uma garantia de 5, 10 anos, ou seja, está tendo uma volta sobre produtos feitos para durar. E eu acho que essa é uma tendência e que as marcas estejam atentas para essa oportunidade. Não, Vinícius, e acho assim, mais do que as marcas estarem atentas, né, é nós também como consumidores fazermos as escolhas corretas, porque eu acredito muito no poder nós como consumidores. Sem dúvida. Você comentou aí da questão da moda, né, e realmente eram 4 estações, hoje em dia você tem lançamentos dentro da estação, a cada 15 dias, um mês no máximo, você tem um novo lançamento. Eu falo assim, gente, mas não lançou, né, semana passada, o que é? É até difícil acompanhar, e realmente, né, acho que acaba mexendo, pensando até um pouco aqui na questão da internet, do consumo momentâneo, começa a causar uma angústia, né, que você fala assim, nossa, mas tô fora desse movimento, mas eu acho que a gente tem que repensar, né, repensar esses hábitos, e essa questão dos eletrodomésticos, realmente, a gente viu muito eletrodoméstico sendo fabricado para não durar. Então, realmente, exato, quando ele quebra, você vai ver o conceito, você fala assim, não vale a pena, porque é o mesmo preço do novo, então eu compro um novo. Só que o que você está gerando de resíduo? Então, realmente, é o repensar essa questão aí da geladeira, né, passado de mãe para filha. Hoje em dia, o próprio seguro
residencial, se o seu equipamento tem mais de 5 anos, ele fala que ele já não faz conserto do aparelho, né? Eu fico chocada com isso, que eu falo assim, gente, como que só pode durar 5 anos, né? Então, são realmente coisas aí para a gente repensar. E a questão que você também comentou, né, das embalagens, coisa que a gente não pensa, na embalagem pequena, até no transporte, há uma menor geração de gases de efeito estufa, a gente tem toda uma mudança de cadeia. Há uns anos atrás, quando o papel higiênico foi lançado, o rolinho achatado, eu sou uma que até hoje eu me incomodo do rolinho achatado, né? Que você chega em casa, você tem que desamassar. Mas a economia que se tem, né, no transporte, na armazenagem, realmente faz sentido. E uma coisa que eu vivi há muitos anos atrás na França, e que eu vejo que isso a gente não tem ainda no Brasil, mas acho que a gente precisa repensar, é a questão do refil. O refil lá, eu lembro do sabão em pó, mesmo do amaciante, você vai no supermercado, você enchia como se fosse a garrafa, né? Essa embalagem, você ia lá, você só comprava o refil, né? Com a sua embalagem. O nosso refil é uma embalagem. Então, eu me incomodo muito, até com marcas de cosméticos, né? Tudo. O nosso refil, para 100% dos itens que a gente tem, são embalagens. E a gente precisava recriar, né? A indústria precisava se reinventar na economia do plástico, que fica ali por anos, e a gente sabe dos impactos que tem, que são enormes, e cada vez mais a gente sabe dos impactos negativos para o meio ambiente, para a nossa saúde. Então, realmente, aí a gente repensar e repensar o consumo, né? Então, acho que você tocou aí em pontos importantíssimos, mas é cultural, né, Vinícius? Eu acho que a gente tem que... momentos como esse, de conversa, de debate, acho que são também extremamente importantes para que a gente possa fazer essa reflexão, né, e levar essa reflexão para as pessoas, porque é assim que a gente vai mudar essa cultura que, de um lado da sociedade, ainda quer impor esse consumo instantâneo, né? Cada novo modelo de telefone que é lançado, todo mundo corre para adquirir esse novo modelo, muito embora não se tenha uma nova tecnologia, não é o que não é o que eu preciso, né? É o que eu quero por eu querer e não por precisar. Então, realmente aí questões super importantes que você levantou e que eu acho que esse movimento aí da economia circular vem como uma proposta, né, contrária a esse consumo aí exacerbado. Muito bacana. E me conta uma outra coisa, né? O trabalho do movimento circular, que objetivos aí da ONU, dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável definidos, quais esse movimento trabalha, né, desses itens aí das ODS? Olha, Renata, a economia circular, quando a gente faz o mapeamento, né, do impacto primário, né, endereçamento dos desafios primários, né, dos ODS, a gente enxerga 3 diretamente, mas de forma transversal, ele passa por uma maioria esmagadora dos ODS, né? Então, ela começa com 12, né, que é sociedades sustentáveis e consumo consciente, né? Esse não dá para a gente escapar. Consumo e produção responsáveis, né, que é o 12. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando do 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, que é uma forma que a gente tem de endereçar o desafio de circularidade, fazendo as cidades e as comunidades mais sustentáveis, né, e resilientes. E, ao mesmo tempo, a gente tem a educação como meio de acelerar essa transição, que é o ponto que você falou, a gente tem uma mudança cultural necessária em todas as dimensões e todos os públicos, para que cada um consiga começar a ter tenha uma lente para enxergar o mundo com a lente da circularidade. Então, a gente está falando do 12, a gente está falando do 11, a gente está falando do 4, que é a educação de qualidade, mas, ao mesmo tempo,
nada disso é possível ser feito de forma isolada, ou seja, o movimento ele não é um projeto, ele é uma iniciativa, ele é uma agenda de sociedade que está buscando acelerar a pauta da economia circular. E é feito a muitas mãos com parcerias. Então, a gente tem aí o ODS 17 muito bem representado. Hoje o movimento tem mais de 60 parceiros da indústria, grandes multinacionais que atuam em diversas áreas, empresas de saneamento, entidades setoriais, temos aí apoio de muitas universidades que estão levando essa pauta para os seus estudantes, e etc. No Brasil, no México, na Argentina, na Colômbia. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar para os outros ODS, parece que, por exemplo, você endereçando os desafios de circularidade, você está impactando em vida na água, que é o ODS 14. Você está impactando muito positivamente a vida terrestre, que é o ODS 15. Ao mesmo tempo, você vai estar tendo atuações, existe uma correlação, e o professor Edson Grandisoli, nosso coordenador educacional do Movimento Circular, ele tem palestras muito legais, mostrando como que, quando a gente está falando de uma transição para uma economia mais circular, nós estamos também tendo uma atuação incisiva em relação à mudança global do clima. Então, ou seja, a transição para a economia circular é uma ação contra a mudança global do clima. Então, estamos aqui no ODS 13 também muito bem representado. Então, indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 9. Não tem como escapar dele. A gente está falando de inovação na indústria. A neoindustrialização do Brasil, que vem sendo muito comentada agora, tem lá um dos capítulos estruturantes dela, tá a economia circular, como grande agenda de oportunidades que o Brasil tem. Não é? Então, estamos falando também do ODS 9. ODS 8, crescimento econômico, a gente está falando de oportunidade, falamos aí do montante de dinheiro que tem hoje potencialmente disponível quando a gente endereça um desafio de circularidade. Então, está aqui o ODS 7. Quando a gente vai para falar de água potável e saneamento, que é o ODS 6, você quer ou não, você está falando de saneamento, você está falando de gestão de resíduo nas águas, você também tem um impacto aqui transversal. E energia limpa e acessível, você está falando também de economia circular, de mudança de matriz energética. Enfim, dá para a gente passar por esses principais ODS aí de forma muito incisiva ou também de forma transversal. O meio ambiente, como um todo, ele permeia, vários assuntos. Então, realmente, acho que a gente consegue conectar aí com várias questões. E, Vinícius, daí eu fiquei curiosa, como que está o Brasil em relação ao cumprimento aí dessas ODSs e pensando também na questão da economia circular? Como que você vê? A gente tem os ODS, quando a gente olha as metas específicas dele, é uma agenda que ele foi lançado em 2015, e a gente teve aí momentos do Brasil que é um tema que ficou fora da pauta, especificamente. Então, a gente tinha antes ações pelos ODS, tinham muitos movimentos que vinham se fortalecendo desde 2015. E agora a gente precisa entender como que eles vão ser retomados diante de tantos desafios, o que eu acho, que eu enxergo acontecendo é que o ODS, eles são indicadores, de ações específicas. E essas ações estão acontecendo. Vamos pegar a energia, por exemplo. Nos últimos 10 anos, o Brasil adicionou o equivalente a uma Itaipu só com a matriz de energia solar e eólica. Então, tem muita coisa acontecendo. Estou dando um exemplo. O Programa Nacional de Resíduos Sólidos vem aí ganhando cada vez mais força e regulamentação das principais indústrias. Está tendo aí grandes pactos das principais indústrias em relação à corresponsabilidade do resíduo que ela gera. Tem aí diversas indústrias que já estão corresponsáveis pelo resíduo que ela coloca na prateleira, e ela é corresponsável de fazer ele retornar, as políticas de logística reversa. E
as metas estão ficando mais ambiciosas, numa velocidade diferente da desejável, mas ela vem se ampliando. E o número também de indústrias que estão tendo a sua logística reversa regulamentada vem também se ampliando. Então, esse é um outro ponto, vem também se fortalecendo. Educação de qualidade ODS, né? A gente, né, não enxergou muita coisa acontecendo nos últimos anos, né? Mas vamos ver nessa transição que foi colocada de governo. E a economia circular? O que a gente pode dizer, né, de consumo consciente, produção sustentável, que é o ODS 12. O que já dá para dizer, a gente tem o ProRecicle, que é um programa nacional aí de fomento para as cooperativas, que vai dar muita força. A gente sabe que está sendo desenhado no Senado a Política Nacional de Economia Circular, que vai impulsionar muitos negócios, vai impulsionar todo o setor produtivo para essa nova agenda. A gente tem um programa de transição que está sendo apresentado pelo Ministério da Economia também, né, da economia verde, o Brasil se posicionando como um grande ator global da economia verde. Eu creio que isso tende a impulsionar muitos negócios que estão dentro, né, de uma agenda propositiva em relação à transição do Brasil para um outro modelo econômico, né, de matriz, de negócios. Então, eu sou, assim, polianismo à parte, eu tenho uma visão otimista de como o Brasil vem se posicionando para acelerar essa transição. Né? Em relação ao mundo, a gente vê a Europa muito adiantada, a gente vê, né, na Ásia, a gente vê o Japão com uma agenda, em alguns aspectos, importante, mas ele é um país também que fomenta muito estímulo de consumo, né? Então, precisaria entender um pouco melhor no detalhe como que está caminhando. Mas o Brasil, né, nessa agenda, tem um histórico de protagonismo que vem sendo retomado. Vinícius, muito bom saber, então, que a gente não está tão atrasado no atingimento aí das ODSs da ONU. Bom, e para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência? A transição para uma economia circular é um papel de cada um. Procurem entender mais o que é economia circular, como que você pode atuar, né, numa atuação, começando consigo no seu contexto familiar, no seu trabalho, se você tem impacto em produção, comece a enxergar os processos, os produtos. Se você é gestor público, veja o que você tem de política pública né, que possa ser acelerada para a transição para uma economia mais circular. Estamos falando de emprego e renda. Né, eu acho que todos nós busque encontrar a lente da circularidade, comece a olhar o mundo com essa lente, que tem muita coisa boa que ainda está por vir. Né? E o recado que eu deixo é quem quiser encontrar sua lente, acesse a plataforma do Movimento Circular, conteúdos abertos, gratuitos, em português, inglês, espanhol, curso com certificado. Não tem como falar que não encontrou a lente da circularidade. Ela está disponível para todos. Fique o convite. Vinícius, muito obrigada. Acho que o papo aqui foi muito bom, né? Acho que de grande reflexão para todos. Então, valeu. Obrigado a você, Renata, pelo convite. Bom, no programa de hoje eu conversei com o Vinícius Saraceni, CEO do Movimento Circular. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.